Olá, aqui é a Fátima Alves e eu estou feliz em estar com você em mais uma entrevista. E nessa entrevista, hoje nós vamos falar com o Eduardo Coraça. O Eduardo, ele é frugívoro. Ele é especializado em higienismo pela Universidade de Saúde Natural nos Estados Unidos. Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso com você, né? Ele é formando em nutrição, é escritor, é palestrante, entre outras atividades, né, que o Eduardo desenvolve. Olá, Eduardo, tudo bem? Olá, Fátima, tudo ótimo. Muito obrigado por me ter aqui hoje com vocês e podendo falar um pouco mais sobre o meu trabalho, podendo expor um pouco mais sobre a minha vida nos últimos 10 anos. Ok, Eduardo, conta pra gente, né, um pouco sobre você, o seu trabalho, os seus livros. Bom, eu há quase 10 anos atrás, né, eu mudei de uma dieta onívora usual para uma dieta frugívora e isso me fez me motivar a compartilhar a mensagem com o maior número de pessoas, né? Aí quando a gente ganha um presente tão bom, mas tão bom, a gente quer fazer. É que nem quando você prepara uma receita, quando a gente cozinha algo. Você quer compartilhar com outras pessoas, você quer que a outra pessoa prove, que ela ache gostoso, você quer levar para outras pessoas. Então foi a mesma coisa. Aí eu comecei a desenvolver todo um trabalho, desenvolver todo e correr atrás de estudar e poder passar isso, poder passar o que eu acreditava para o meu público de uma forma mais congruente, científica, mais atraente, né, como um todo. Foi isso que eu comecei a desenvolver, aí eu acabei desenvolvendo palestras, aulas culinárias, site, blog, canal do YouTube, Instagram, retiros. Agora estou construindo uma pousada em Saquarema, tudo para rodar os eventos e levar essa mensagem ao maior número de pessoas possível. Então, a sua experiência começou, não foi assim como uma necessidade pessoal, né? Foi mais um encontro que você teve com esse estilo. Não, na verdade foi uma extrema necessidade pessoal. Desde pequeno eu sempre tinha muitos problemas de saúde, ficava muito em casa, levava dietas industrializadas, eu cresci sem saber os requerimentos da saúde, né, como um todo. A criança só segue o que ela está sendo exposta, né? Aí, aos 17 anos, eu me tornei um jogador profissional de um jogo de computador. Comecei a viajar o mundo inteiro para competir. Só que eu comecei a ficar com problemas de saúde cada vez mais porque eu comecei a ter piores hábitos. Engordei 30 quilos, comecei a diversos médicos, diversos profissionais, tentar todo tipo de terapia, tratamento. E estava para fazer 2 cirurgias que eu achava que era a última forma possível, viável, né? Porque nada disso, durante uns 4 anos, nada estava adiantando. Aí, aos 22, eu estava diabético para fazer uma cirurgia no nariz, outra na coluna, e eu vendo meus médicos, nutricionistas, etc., sempre com sobrepeso, aparência de cansado, sabe? Aí, não aparentando saudáveis, aí eu comecei a correr atrás, era minha saúde, era minha vida. Então, eu realmente acreditei que eu precisava fazer algo, comecei a estudar, e felizmente achei o que era chamado de veganismo, logo depois achei o que era chamado de crudivorismo, e nunca mais voltei atrás, nunca mais pensei realmente. Eu me lembro até hoje descendo, era dezembro, há quase 9 anos atrás, eu descendo e falando na cozinha, eu ainda morava com meus pais, falando, não cozinha mais nada para mim, não vou comer mais comida cozida. Maravilha, né? Então, você tinha aí, você teve um problema de saúde, você buscou e encontrou um estilo de vida. Qual foi a razão que fez você decidir pelo frugivorismo, pelo higienismo? Bom, eu me vi, assim que eu comecei, eu me vi, o que eu vou fazer, né? Eu tava para ver, eu cheguei a visitar o Biochip na PUC, mas só que estava no último dia. Aí eu não tinha com quem aprender, não tinha como aprender na internet, sabe? Não era tão disseminado como hoje em dia, né? Não tinha canal do YouTube, não tinha nada. Aí eu vi o pessoal falando muito de alimentação viva, e vi o pessoal falando de viver de frutas. Eu falei, eu acho que viver de frutas não deve dar, né? Deve ser, assim, só fruta. Aí, mas eu falei, eu não sabia fazer nada, entende? Então eu tentei até morder uma batata doce, entende? Crua, sem ralar, sem nada. Eu tentei várias coisas, aí, mas só que eu falei, fruta é tão fácil de comer, né? Tipo, eu não preciso aprender, entende? Eu não preciso ir aprender em nenhum lugar. Aí eu comecei a comer muito mais fruta. Só que 2 meses depois eu me vi bem magro, eu estava me sentindo muito bem, todos os meus problemas de saúde tinham ido embora, só que eu estava letárgico e magro, muito magro. Eu falei, tem alguma coisa de errado. Comecei a literalmente a voltar para a internet, voltar a pesquisar e felizmente deu no que deu. Consegui
encontrar o Dr. Douglas Graham, que foi minha principal influência no mundo crudivorismo. Ele é um líder crudívoro frugívoro, né? E eu li o trabalho dele, achei que fazia todo sentido, ressoou na minha mente, assim, ressoou na minha prática, que fruta e vegetal me deixava me sentindo muito bem. A questão da nossa correlação com os primatas antropóides, em termos de material genético, em termos de vida como um todo. E, pá, na hora eu mudei e, felizmente, já tem quase 10 anos que eu nunca mais tive uma dor de garganta, uma tosse, um espirro ou qualquer coisa do gênero. Eduardo, tem a Cristina, ela me escreveu fazendo uma pergunta, né? Ela fala assim: eu tenho tendência para o diabetes e colesterol, os intestinos não funcionam regularmente. Será que a banana não vai piorar isso? Como a fruta tem muito açúcar, não fará subir a glicemia? O indicado por nutricionistas é até 3 peças de fruta por dia. Se puder me esclarecer, fico muito agradecida. Então, respondendo a pergunta da Cristina, eu queria assim que você explicasse: existe uma forma correta de comer a fruta? Quando se deve comer a fruta? Quando não se deve comer a fruta? Que tipo de fruta se deve comer? Que tipos não comer? A fruta faz mal? Qual a quantidade diária? Tá, então, meus intestinos não funcionam muito regularmente. Será que a banana não vai fazer pior? Primeiramente, a gente sabe que a peristalse depende de 3 principais fatores. Fibras, insolúveis e solúveis. Nas frutas, geralmente predomina um tipo de fibra, nos vegetais, outro tipo. Então, você misturando os dois, você tem uma grande quantidade de fibras solúveis e insolúveis. Isso ajudaria a peristalse. 2, a peristalse também depende de exercícios físicos. E 3, ela depende de hidratação ideal. E 4, não adianta só uma fruta, ou um vegetal, ou 3 porções de vegetais ao dia, porque a peristalse, todo o bom funcionamento do sistema gastrointestinal, depende da sua saúde. 2, depende do volume inserido de alimentos no estômago, da quantidade de bolo fecal. Então, se ela só comer uma banana, e ainda mais, geralmente a gente fala de banana literalmente prejudicar a evacuação, mas na verdade a gente come um monte de outras coisas com a banana que obviamente vão prejudicar a evacuação e a gente acaba, que nem a feijoada e a laranja, né? A pessoa come a feijoada, só que a culpa da ingestão é da laranja. Então, a banana não vai fazer pior, a banana vai ajudar. Entretanto, você tem que olhar para todo o seu estilo de vida e olhar para o consumo real de frutas e vegetais. Por exemplo, se você come alimentos pobres em fibra, sabe, alimentos refinados, alimentos industrializados, produtos animais que não contêm fibra, obviamente você vai ter uma tendência muito maior à constipação, entende? Então são vários fatores, mas a fruta é o menor problema, na verdade é uma das soluções ao problema da constipação intestinal. Em relação à fruta ter muito açúcar, não fará subir a glicemia, já começa por um parâmetro errôneo, já que frutas são hipocalóricas, ou seja, baixas em calorias. Então a quantidade de açúcar na fruta, ela pode ser doce, só que a quantidade de carboidratos ali, em termos de gramatura, é baixa, porque a gente tem poucas calorias ali dentro. Então você pega morango, 30 calorias a cada 100 gramas, e arroz, 330 calorias a cada 100 gramas. Onde a gente vai ter mais carboidratos, se os dois são predominados por carboidrato? Em torno de 80, um é 80 e poucos, o outro é 90% vindo de carboidrato. Entende onde eu quero chegar? A fruta, de qualquer forma, ela vai ter uma menor quantidade de açúcar do que qualquer coisa industrializada e até mesmo dos alimentos ricos em carboidratos, geralmente usados no mundo vegano, como o arroz, o feijão, as leguminosas, os grãos, etc. Porque ela tem menos calorias a cada grama, entende? Ela é hipocalórica. Então ela tem menos açúcar, só que ela tem um tipo de açúcar simples, que é onde nosso organismo roda, é a glicose e a frutose. Entretanto, a nossa necessidade fisiológica, ou seja, o nosso macronutriente predominante, deve ser a glicose e a frutose, deve ser o carboidrato simples, já que as 3 trilhões de nossas células só usam um tipo de combustível, glicose e frutose, os açúcares simples.
Então, se você roda a base de carboidrato, não faz sentido evitar o carboidrato. Mas o carboidrato integral, vindo com todos os seus outros nutrientes, fresco da planta, e o que faz realmente subir a glicemia é você está com acima do seu IMC, ou seja, com mais gordura do que deveria, com sobrepeso, sedentário, entre vários outros fatores de estilo de vida que prejudicam, levando a sensibilidade à insulina, causando resistência insulínica, como a gente chama, e retendo esse açúcar no sangue, que é a glicemia. Entende? E o indicado por nutricionistas é até 3 peças de frutas ao dia, é relativo o nutricionista que indica isso. Porque a gente tem a própria campanha lançada pelos Estados Unidos e por diversas outras nações há mais de 10 anos atrás, chamada 5 a Day, os 5 ao dia. Então, geralmente, várias organizações mundiais, já mais de 10 anos atrás, recomendavam pelo menos 5 porções de frutas e vegetais ao dia. Só que a gente teve, alguns anos atrás, os Estados Unidos lançando literalmente a More Matters, que são recomendando pelo menos de 9 a 13 porções de frutas e vegetais ao dia. A própria Associação da Diabetes Americana sugere que frutas não são um problema. O diabético, na verdade, deve consumir frutas, que é um tipo de açúcar bom, benéfico. E se a gente for para o mundo vegano, obviamente, analisar o trabalho de vários médicos veganos, como o Dr. Cadel Wessel, Dean Ornish, C. Colin Campbell, que são as principais vertentes da medicina e nutrição no mundo, publicando em jornais médicos científicos bem confiáveis, e a gente vê os estudos epidemiológicos, a correlação de meta-análises, que são estudos que fazem estudos em cima de estudos, ou seja, pega 15 estudos e faz um estudo em cima desses 15 estudos para pegar um consenso científico. A gente vai ver que frutas e vegetais são sempre correlacionados a maior longevidade, menores índices de glicemia, melhor controle glicêmico. Uma dieta vegana é melhor, um vegano que coma bastante quantidade de carboidratos complexos, não, no caso ele não é crudívoro, né? Mas ainda assim é um vegano saudável, integral, com carboidratos complexos e bastante frutas e vegetais. Todos eles têm melhores controles da glicemia em todos os sentidos. Glicemia pós-prandial, glicemia em jejum, hemoglobina glicada, tudo que a gente consegue mensurar em relação à glicemia naquela pessoa é mais adequado que um onívoro comendo usual. E além disso, frutas, todas elas têm baixa carga glicêmica e médio índice glicêmico, só uma ou outra tem alto índice glicêmico. Então, fugir das frutas não é a solução, é o problema. Entende? Se a gente estivesse sofrendo de problemas de glicemia por causa do consumo de frutas, a OMS, a Anvisa, como que é aquela pesquisa brasileira, o POF, literalmente não indicaria que o brasileiro consome menos de 300 gramas de frutas e vegetais ao dia. Entende? Indicaria que a gente consome 2 quilos, mas não. A gente consome tão baixo e a gente, obviamente, está diabético, está com hiperglicemia, hiperinsulinemia e por aí vai. Aí as pessoas ainda querem vir culpar a fruta. Entende? Elas não consomem fruta, elas estão doentes. É óbvio. E durante a história humana a gente vê gregos com aquelas estátuas gregas com uvas, com melancias, com figos, com maçãs, até os nomes dos deuses eram de frutas. Entende? Indica que a gente comia muita fruta até um relativamente passado recente, e as pessoas hoje em dia que pararam de consumir fruta e começaram a ficar cada vez mais doentes, a fruta é a culpada. Porque ela tem açúcar, e açúcar é correlacionado com diabetes, mas o problema da diabetes não é o açúcar integral vindo das frutas e vegetais, vindo dos alimentos da natureza. Tanto é que a gente tem japoneses vivendo de arroz, todas as civilizações primitivas vivem de carboidratos complexos cozidos, e o índice de diabetes é 0. Entende? É um carboidrato complexo? É um arroz, é um feijão? Mas o macronutriente predominante continua sendo açúcar. Entende? E o organismo vai fazer o quê quando esse carboidrato complexo dentro do seu organismo? Ele vai quebrar de cadeias de polissacarídeos, ou seja, cadeias de açúcares grandes, em cadeias de açúcares pequenos, depois menores, chegando a monossacarídeos, chegando a glicose, frutose, chegando aos açúcares simples. Entende? Vai ser a mesma coisa que você ingerir fruta. Só que o organismo vai processar até virar o açúcar da fruta. Entende? Então, eu entendo as pessoas, eu entendo o medo da medicina ortodoxa que bota nas pessoas acreditando que a gente tem que ter medo do sol. Aí você passa protetor solar, tem medo da fruta e vegetal.
aí você começa a consumir remédios hipoglicemiantes, insulina, e é um todo. É um todo, e as pessoas, obviamente, a gente não tem modelos de pessoas que consumem muitas frutas e vegetais, então a gente fica com medo, é uma coisa que a gente desconhece, mas a gente não deveria ficar com medo, porque o que a gente está? A gente está, a maior, 29% da população mundial está doente, e a gente busca o crudivorismo, a gente busca uma dieta mais saudável, porque a gente sabe que a gente está com problema de saúde. Então, vamos lá, existe uma forma de comer a fruta. Primeiramente, a gente tem que entender que todos os animais da natureza comem um tipo de alimento só por vez até estar saciados. Não existe nenhum chimpanzé coletando bananas numa árvore, levando para a próxima árvore, coletando mais mangas, aí levando para a próxima árvore, coletando nozes, e depois levando para outra árvore, coletando mais alface, juntando tudo, fazendo um sanduíche ou uma salada e consumindo tudo de uma vez só. Uma fruta por vez seria o ideal. Se não é uma fruta por vez, a gente consome devido a propriamente combinado, mas ainda assim, fruta é fruta e é muito mais saudável você combinar errado, fazer uma salada de fruta, misturar 10 frutas, do que comer qualquer coisa cozida, industrializada, produtos animais, etc. Então a forma de comer a fruta é, obviamente, de estômago vazio, para você não causar indigestão, com vontade de comer, às vezes depois de um exercício físico, para ter aberto o apetite. Tem vários parâmetros, mas a forma ideal de comer fruta é inserir mais fruta no cardápio. Esse deve ser a primária preocupação acima de qualquer coisa. Quando se deve comer a fruta, quando não se deve comer a fruta. Ideal, como as frutas digerem muito rápido, elas devem ser consumidas ou como uma refeição por si só, né? Só ela, ou antes da refeição. Por exemplo, você vai comer uma salada com nozes, etc. Você bota uma fruta cítrica antes da salada, consome, e depois come o que é mais difícil de digerir, o que vai levar mais tempo, e depois da salada, você não está com vontade por doce, entende? Se for ingerir fruta depois de salada, depois de nozes, etc., você vai ver uma certa indigestão, entende? Então, mas ainda assim, se você for ingerir uma salada e depois for ingerir comida cozida, ingere fruta, entende? É óbvio, né? Que tipos de frutas se deve comer e que tipos não comer? Bom, o higienismo acredita que todo alimento que é prazeroso ao nosso paladar, em sua forma in natura, crua, não temperada, não adulterada, não cozida, etc., é alimento da nossa espécie. O que a gente não consegue comer na sua forma crua, tem que temperar, tem que salgar, tem que, jogar alho, cebola, blá, blá, tem que fazer 1000 coisas com o alimento, não é alimento da nossa espécie. Então, que tipos de fruta se deve comer? Toda fruta que for gostosa e madura e da estação é a fruta ideal. Não importa se for uma fruta, não precisa ser uma fruta específica, entende? As gojibeiras da montanha, do Himalaia, etc. Não, é a fruta que cresce perto de você, que aí você tem um menor desgaste de combustível fóssil, menor aquecimento global, menos prejudicial ao planeta. A fruta que cresce perto de você é a mais barata. A fruta que cresce perto de você é a colhida mais madura, então ela vai ser mais nutritiva. A fruta que está na estação e que não forçaram ela a dar numa época diferente dela, ela fica mais nutritiva. Então, o principal é comer frutas próximas da estação orgânica e, de preferência, as frutas doces. A gente usa as frutas gordurosas, como o abacate, o coco, etc., mas nunca é a base da dieta, entende? A base da dieta é sempre a fruta doce. Aí, a fruta que você tiver. Eu estou agora em Portugal, por exemplo, eu estou praticamente vivendo de melancias e melões. Estou encontrando o quilo da melancia aqui a 20 centes de euro. Eu estou literalmente aqui. Esse é meu almoço. Uma melancia, metade de uma melancia. Eu acho que deu 5 quilos aqui, mas eu como em torno de 3 quilos em média, tirando a casca, né, de almoço. Então, é sempre uma fruta doce, né, de preferência. Fruta doce que eu digo, as frutas cítricas, que eu estou classificando elas como doce, né, nesse caso. Frutas cítricas, semiácidas, etc. Só não usar muita gordura. Aí, que tipos não comer
a gente só evita coisas que não são gostosas ao paladar, tipo noni, alguma fruta que realmente, assim, berinjela, por exemplo, crua é difícil, você tem que marinar, você tem que dar uma alterada nela, né? Assim, a gente pode usar num desidratador, numa receita específica, mas não é algo que a gente coma, assim, por si só, entende? Então, não acho que seja problema usar uma berinjela, mas como no dia a dia, sem alterar de alguma forma, não dá realmente para consumir. Pelo menos eu nunca achei uma forma, assim, eu não estou em contato com o alimento, a maduração dele, quando você aprende várias coisas, eu consumo, por exemplo, hoje em dia, quiabo cru, brócolis cru, eu aprendi a consumir muita coisa crua com gosto e vendo o estágio ideal de maduração, só a berinjela que eu nunca achei. Mas tipo de não comer o tipo verde, quando a fruta está verde, quando a fruta não foi devidamente madura no pé, quando a fruta foi extremamente importada, alterada, sabe, passam cera, etc. Só fruta fora da estação, acho que é basicamente isso. A fruta, ela pode ser comida, ela não deveria ser comida liquidificada, por exemplo? É só ao natural? Bom, a gente sabe que a preferência, a natureza faz um pacote nutricional. Ela não bota só a proteína, ela não bota só o carboidrato, ela não bota só a gordura, ela não bota só, sabe, as vitaminas, os minerais, ela faz um pacote. São milhares de nutrientes interagindo entre si. Então, à medida que a gente começa a alterar o arroz branco e o arroz integral, todo mundo concorda que o arroz integral é mais saudável que o arroz branco, não é? E por que ele é mais saudável que o arroz branco? Porque a gente removeu a fibra. Porque a gente fez um processo que remove uma parte do alimento. Então, quando a gente pega e tenta consumir os alimentos pela saúde e continua com o mesmo conceito ortodoxo de comida cozida, industrializada, etc., vamos refinar o alimento para concentrar o sabor. Porque é isso que a gente faz. A gente retira a fibra, que não é tão doce, e a gente concentra. Você faz um suco de laranja, um suco de maçã, um suco de qualquer tipo de fruta. Para quê? Porque ele fica mais concentrado, entende? É mais fácil de consumir, ele fica mais doce e por aí vai. Por uma simples razão. Porque a gente está acostumado a alimentos mais concentrados por causa de toda essa industrialização que a gente teve. Partindo desse princípio, o ideal é consumir a fruta in natura como a natureza pretendia. Ela não deu liquidificador, não deu formas de extração. Entretanto, ainda assim, eu quero ver um estudo médico científico que mostre que sucos de frutas são extremamente maléficos comparado a qualquer outra coisa. Eu acho que a gente pode ter até mesmo uma prática empírica. Bebe um suco de frutas e tenta se lembrar como você se sentia bebendo Coca-Cola, qualquer coisa industrializada, sabe? Chega a ser um absurdo sugerir que o suco de frutas faz mal. Não acho que faça mal, mas a fruta in natura, obviamente, é muito mais saudável. A fibra tem inúmeras funções bioativas que não é só correlacionada à peristalse, ela é literalmente ligada a polifenóis não extraíveis. É uma vasta gama de questões que a gente entra, mas sendo o máximo simplista possível, dê preferência à fruta e vegetal in natura, fresco. Se você for liquidificar, faz uma vitamina ao invés de liquidificar, mas ainda assim, consuma fruta, da forma que for, entende? Se você tem só um suco de laranja ali, foi espremido da fruta, bebe, entende? Não é pra gente criar uma paranoia. Como eu sempre falo, quem tem que se preocupar com a nutrição são os onívoros, comendo comida cozida, industrializada, processada, etc. E não nós, crudivícoros, que já entendemos, já comemos um alimento in natura, se alterar um pouco menos, entende? Não vai ser o final do mundo. O final do mundo é realmente a industrialização, a comida cozida, produtos animais. Eduardo, você falou aí da dieta 80-10-10, né? Você baseia a sua dieta, o seu estilo de vida nessa dieta, né? Isso. A dieta 80-10-10 é uma marca registrada do Greer, né? A gente geralmente, todos os frugívoros, a maior parte dos frugívoros do mundo hoje em dia, foram motivados por ele, já que ele já lançou o livro dele, ele tem uma exposição global, já tem uns 10 anos quase, né? Ele lançou exatamente na época que eu estava começando a pesquisar sobre. Então, sim, ele foi minha principal influência.
Eu baseio sim no conceito de 80-10-10, mas eu acabei desenvolvendo o meu trabalho, né? Desenvolvendo a minha visão. É extremamente similar ao do Graham, mas eu acabei tendo ele como referência, ele me indicou os médicos higienistas, eu estudei eles, o higienismo de 200 anos para cá, tenho minha visão, tenho algumas coisinhas levemente diferentes, mas sim, eu pratico o que eu acabei nomeando de frugivorismo higienista, né? Que o frugivorismo é a dieta dos primatas antropóides, tais higienismo, que é o que a 80-10-10 se baseia, né? É nesse estilo de vida, sabe? Ser o mais simplista possível, o mais minimalista possível, fazer exatamente o que a gente faria na natureza, a gente não teria prato, não teria garfo, não teria talher, não teria sal, não teria temperos, não teria liquidificadores, então a gente tenta imitar o mais natural possível, mas ainda assim eu mesmo comecei há 3 anos para cá a desenvolver receitas mais gourmets, fazer coisas do gênero, para atrair as pessoas, mas meu dia a dia, como você viu, é sentar com 2 a 3 quilos de fruta no almoço, mais 2 quilos de vegetal na janta, uma salada que assusta qualquer um, quando me vê com o tamanho da bacia, e comer o alimento por si só in natura, entende? No máximo, a salada é fatiar uma alface, fatiar um tomate, às vezes um pimentão, sabe, jogar uma cebolinha fatiada por cima, às vezes esmagar um terço, um quarto, um quinto de um abacate, dependendo do tamanho, um pouco de limão, e é isso. Assim, ou no outro dia vai ser uma couve-flor, vai ser um repolho, mas é basicamente isso. Eu ia te pedir justo isso, se você podia dar para a gente, descrever para a gente como é o seu dia a dia. Em jejum, na hora que você acorda, no seu café da manhã, no seu desjejum, no seu lanche, no seu almoço. Como é a vida de um higienista? Bom, a gente acredita desde o início da higiene natural, por dados históricos e até mesmo só hoje em dia, a gente tem dados científicos para corroborar o fato que seres humanos não foram feitos para comer o dia inteiro, né? Então a gente come só geralmente ao longo prazo, no início da dieta a pessoa tem que comer mais, mas ao longo prazo ela come só, geralmente tende a comer só 2 vezes ao dia. Então eu acordo por volta de 7 horas da manhã, saio para a faculdade, 20 minutos de bicicleta, chego na faculdade, já estudo até meio-dia, meio-dia e pouco. Volto para casa, às vezes passo na feira, na quinta-feira, na xepa, carrego a bicicleta com uns 20 e poucos quilos de frutos e vegetais, volto para casa, chego em casa, aí que eu vou quebrar o jejum, em torno de meio-dia e meia. 1 hora, talvez, se eu passar na feira, na quinta-feira. Não tomou nem líquido durante esse tempo todo? Nem líquido. A gente não sente sede por causa da quantidade de água contida nas frutas e vegetais, entende? Como a gente não consome sal, não consome comida cozida, nada que desidrate, e só alimentos ricos em água, a necessidade hídrica, tirando os alimentos, é praticamente nula, entende? Às vezes eu já passei 2 meses sem beber um copo d'água, mas urinando quantidades altíssimas de urina, né? Quantidades saudáveis, fisiológicas, e mostrando parâmetros perfeitos de hidratação. Aí não bebo água nenhuma, se alguém me oferecer alguma coisa, tipo um suco, não é que eu negue, entende? Mas eu não tendo a beber nada. Vou chegar no almoço e fazer como eu fiz aqui. Meia melancia, 20 bananas, 6 manga. Espera aí. Tudo junto? Não, não, não. Tipo, tô dando diferentes cardápios, por exemplo. Ou uma coisa ou outra. Isso. Ou um tipo de fruta por vez, geralmente até tá saciado. Eu misturo quando tem muita coisa madura em casa para estragar, aí às vezes eu posso misturar, entende? Mas eu prefiro fazer monorrefeições, como a gente chama. A gente senta, come um tipo de fruta por vez até estar saciado. Algumas frutas são menos calóricas, então você precisa de mais delas. Outras são menos calóricas, então você precisa de... Acho que são menos calóricas, você precisa de mais. Acho que são mais calóricas, você precisa de menos. Mas ainda assim dá sempre uns 2 a 3 quilos de fruta ao dia. Aí chega, eu trabalho um pouco, tiro uma siesta, lá pelas 2, 3 horas da tarde, siesta vai até as 4, eu volto a trabalhar, lá pelas 5 horas eu saio para me exercitar, 6 horas eu chego, preparo a janta seria geralmente algum tipo de prato vegetal, só que em imensas quantidades, né? Tipo, a gente sempre usa bastante fruta vegetal e bastante vegetal fresco tenro. Ou seja, alface, aipo, aí já os crucíferos são a couve-flor, o brócolis, o repolho, etc., né? E a couve, e bastante frutos vegetais, tomate, pepino, pimentão, abobrinha, quiabo, e por aí vai. Aí faz um prato com algum desses vegetais, tipo um risoto de couve-flor,
um salpicão de repolho, um macarrão de abobrinha, um macarrão de pepino, por aí vai, uma salada, e come uns 2 quilos disso, até assustar qualquer onívoro que esteja perto de você, achando que você é um ogro, troglodita, gorila, e depois mostrar que realmente cabe mais 2 quilos de comida de salada no estômago de uma pessoa magra, e para mostrar que o crudivorismo é literalmente fisiológico, algo natural ao organismo, senão nunca irá caber tanta quantidade de comida. E depois eu tento dormir cedo, mas hoje em dia o saúde frugal me toma muito tempo mesmo. Mas antigamente, no início da dieta, nos primeiros anos, assim, eu dormia em torno de 8h30, 9 horas da noite. E a questão do peso, as pessoas perdem muito peso no começo, mas depois regulariza, é? O que acontece? Primeiro de tudo, as pessoas estão acostumadas com o peso anormal. Elas se veem gordas a vida inteira, se não são gordas, elas estão acima do peso ideal. O onívoro geralmente retém muita água, muito líquido, tem uma ingestão excessiva de calorias, ingestão excessiva de proteínas, ingestão excessiva de gordura, que leva a um peso anormal. Fato, normal, isso é um dado comprovado. Você pega o quinal no Japão, o peso de um homem usual é em torno de 45 quilos. Então, uma das civilizações mais longevas do mundo, extremamente saudável, chegam até os 120 anos, sabe, 100, 120 anos, e pesam 45 quilos. Quem pesa 45 quilos hoje em dia na nossa civilização? Nem pessoas muito baixas, nem pessoas, sabe, é um peso inconcebível, assim. Se for botar numa taxa de MC, taxa de crescimento, curva de crescimento, e por aí vai, os parâmetros deles de altura e de peso são errados perante a sociedade, entende? Vai dar abaixo de eutrofia, como a gente chama, né? Não vai dar uma pessoa eutrófica, bem nutrida. Mas se eles não sofrem de nenhum tipo de doença crônica degenerativa e são extremamente ativos, saudáveis, a gente tem que se questionar, né? Quem que tá certo? Então, primeiro de tudo, elas já mantêm um peso muito mais alto que o ideal e acabam perdendo peso e achando isso, achando que alguma coisa está de errado. E 2, elas estão acostumadas a comida cozida, hiperlipídica, hiperproteica, sabe? Então, condensada. Porque o que acontece? Qualquer tipo de processamento, você condensa o alimento. O tipo de processamento mais simples que a gente tem, que é a desidratação. Você não tirou fibra, você não tirou muita coisa, você só tirou água. O que acontece com uma banana que era rica em água, toda cheinha, toda gordinha, depois da desidratação, fica 1/3 do peso, 1/4 do peso. Ela diminuiu consideravelmente. Então, o que acontece? O cozimento tira a água de dentro dos alimentos. Então, quando a gente faz isso, a gente concentra a quantidade de calorias por volume. Quando a gente ainda usa alimentos hipercalóricos, que qualquer alimento mais concentrado, que tenha menos água, é mais hipercalórico, né? Grãos, carne, queijo, leite, ovos, isso tem 3, 4, 5, 6, 7, às vezes 8 vezes mais calorias que uma fruta, ou mais até, no caso do azeite, por exemplo. Você tem uma concentração não fisiológica, uma concentração não natural de calorias. Quando a pessoa expõe seu organismo diariamente àquilo, ocorre a neuroadaptação, a pessoa se adapta àquilo, o organismo se adapta àquilo, e quando ele bota 2 bananas só no estômago, ele já se sente cheio. Entende? Porque ele está acostumado a uma quantidade de calorias muito maior. Então o estômago não precisa dilatar ao ponto de receber 20 bananas de uma só vez, sabe, 2 quilos de vegetais, como naturalmente deveria ser, né? Aí ela come pouco, se sente cheio rápido, aí ela começa a perder peso naturalmente e ela culpa a dieta. Não é a dieta, é que ela não está saudável, ela comeu comida cozida durante 20 anos e leva alguns meses até o organismo fazer adaptações fisiológicas, você aprender a quantidade de comida necessária, mas se o crudivorismo fosse inadequado para ganho de peso, manutenção de peso, a gente não teria elefantes pesando 4 toneladas, a gente não teria gorilas pesando 260 quilos e todos esses animais tão pesados na natureza só comendo comida crua, entende? Então, não é a comida que está errada, não é a dieta que está errada, é a aplicação da pessoa, é o âmbito não natural, é a exposição à comida cozida, são vários outros fatores
que ela tem que ter um pouco de paciência, ela tem que ter um pouco de estudo. Ela não está mais na natureza que todos os instintos dela indicam exatamente o que ela tem que fazer. Ela está num habitat industrializado, completamente no natural, com todo mundo criticando ela. Então ela vai ouvir um pouco que as pessoas que ela está muito magra. Ela vai perder um pouco de peso, ela vai ter um pouco de medo. Mas qualquer mudança para fora do status quo, qualquer coisa que desafie um pouco a sociedade, é amedrontante, fato. Entende? É amedrontante, porque a gente tem que ser forte. A gente está sendo literalmente líderes, pioneiros, sabe? Mostrando uma coisa para o mundo que o mundo ainda não compreende. Vai levar 50 anos para compreender. Então, sabe, não se preocupa com o seu perda de peso. Toda a literatura mostra que um menor peso, mais baixo MC e por aí vai, com boa nutrição, é, na verdade, benéfico ao organismo. Se tiver boa nutrição, ou seja, se não estiver tomando Coca-Cola, cheeseburger e tentando viver em dietas com 300 calorias, que nem aqueles modelos que às vezes morrem de anorexia, a pessoa não vai estar com problemas. Ela vai estar recuperando sua saúde, só que ela vai aparentar mais magra, todos os seus parentes vão criticar, mas sorria, agradeça a preocupação e fale, eu estou me sentindo bem comigo mesmo. Você tem vários livros, né, que você dá muitas orientações, você dá cursos, você está agora em Portugal, né, dando cursos, né? Conta um pouquinho sobre o seu trabalho, como é que as pessoas podem te encontrar? Bom, então, eu acreditei muito que, por eu ter lido mais de 100 livros, eu acreditei que a melhor forma de passar esse conhecimento seria através da literatura. Então eu comecei a desenvolver livros, na atualidade já estou com 5 livros publicados, Saúde Frugal, Biocrudivorismo, Revolução Vegana, Jejum Higienista, Cirurgia da Natureza, Culinária Frugal, Receita do Paraíso e Culinária Frugal, Doces e Delícias. Estou escrevendo o 6º, o higienismo ou higienismo ou veganismo, ainda estou decidindo o nome, para mães, pais e bebês. Depois ainda tenho mais 4 livros a sendo escritos sobre o higienismo em si, sobre exercícios físicos, um outro de receitas com cardápios, Vivendo até os 100 anos, A Fonte da Juventude, os dados científicos sobre como parar o processo de envelhecimento, desacelerar o processo de senescência. Além disso, eu tenho cursos que envolvem uma palestra e uma aula culinária, né, que são em torno de 4 horas, que as pessoas podem me contratar para dar aula para grupos, pode até mesmo me contratar para dar aula individual, pode também ser pela internet, pelo Skype, ao vivo, online. Além disso, eu tenho retiros que eu rodo a cada 6 meses, um em janeiro, outro em julho, na região dos Lagos, onde eu também vou abrir a minha pousada, que vai ser uma pousada toda feita de bioconstrução, alimentos, tudo renovável, tudo reutilizável, nada, sabe, dependendo do sistema, nada sendo prejudicial ao meio ambiente. Aí pretendo abrir um restaurante, sabe, rodar os retiros mais frequentes por lá, onde eu vou ter também meu consultório. Em pouco tempo eu vou ter meu consultório, eu vou ser formado, então eu vou poder prestar consultas nutricionais. Por enquanto eu presto consultoria, né, ajudando as pessoas. Eu não posso entrar em questões legais em relação à prática da profissão nutrição, mas eu ensino as pessoas receitas, eu dou dicas, eu tiro dúvidas, mostro evidências científicas e por aí vai, isso não é proibido. Além disso, eu faço festas, buffets e eventos, né? Você pode ver fotos e preços lá no blog, no site. Tem encomendas para o Rio de Janeiro, tem internato, que eu passo 5 dias com a pessoa ensinando todos os detalhes, receitas, etc, e por aí vai. E tem o canal do YouTube, onde você pode aprender um monte de coisa gratuita. No blog você consegue ler as 20 primeiras páginas de cada um dos livros gratuitamente. Tem, sabe, um Instagram que você pode acompanhar meu dia a dia e ser motivado para esse dia a dia. Tem o Facebook, que é um grupo do Grupo de Saúde Frugal com 11 mil, 12 mil crudívores lá, ou pelo menos interessados no crudivorismo, que eu acho que é o maior grupo de crudivorismo brasileiro, que leva você a ter uma dúvida, ter onde perguntar, um apoio, um suporte, ler as coisas, estar em contato com outras pessoas. Acho que está parando por aí, mas mesmo você querendo rodar um evento comigo, é só me chamar para a sua cidade, arrumar em torno de 6 a 10 amigos, a gente já consegue rodar um evento, sabe? Você tendo uma cozinha, eu tendo um espaço, a gente consegue rodar um evento, uma palestra. E lá no blog tem minha agenda, né? Eu estou agora palestrando em Portugal por 1 mês e meio. Eu tenho muitos leitores portugueses, já tenho um público aqui cativo e não tem muitos palestrantes por aqui, né?
de crudivorismo. Então eu estou aqui até 17 de agosto, mas aí volto para o Brasil e minha agenda é sempre cheia. Quase todo final de semana eu estou viajando para algum lugar palestrando, mas marcando com antecedência. Então, se tiver numa cidade específica, ver minha agenda, que provavelmente eu estou passando por alguma capital. Se não, só tentar entrar em contato e a gente conseguir organizar um evento. Eduardo, eu te agradeço imensamente, né, por você aceitar esse convite e vir aqui contar da sua experiência, né, e muito, muito bacana, né? Muito obrigado a você, Fátima. Boa sorte com o Semave. Muita gente aqui em Portugal tem falado bem dele, falando que adorou, que assistiu. Eu fiquei até impressionado, só todo mundo vindo falar, eu te vi no Semave, etc, não sei o quê, da Fátima Alves. Pessoal muito feliz, assim, muito contente com, sabe, com o Brasil estar com bastante líderes, bastante pessoas falando sobre o assunto, ensinando sobre o assunto, querendo correr atrás, sabe, mostrar essa mensagem. E eu fico feliz que a gente está crescendo. O movimento nos últimos 10 anos era ínfimo comparado ao que é hoje. E, sinceramente, espero que em 50, 100 anos o crudivorismo seja a norma e cozinhar seja literalmente imoral e ilegal em todos os sentidos. Eu acho que, literalmente, uma dieta crua é a forma da gente curar o planeta e levar nossa espécie de volta ao paraíso do Éden, o Jardim do Éden. E eu quero agradecer também esse público aí de Portugal. Um beijo e um abraço para todo mundo, né? E para você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua presença e até o próximo encontro. Muito obrigado, tchau. Um abraço.